Meus amados irmãos, este é o quarto vídeo a respeito desse assunto sobre as palavras, expressão, palavras que saem da nossa boca, nos quais nós devemos tomar muito cuidado. Mateus capítulo 5, continuando a respeito desse texto, começando ali no versículo 21, Mateus 5, versículo 21. Vou ler nessa tradução, é uma tradução, essa é evangélica, do Ferreira de Almeida. Uma das atualizadas, são diversas traduções e edições. Essa é uma delas. Então está escrito assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. O que eles diziam, ensinavam. Jesus, porém, disse, eu, porém, vos digo, que qualquer um que sem motivo, é o que diz essa tradução, sem motivo se irar ou se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Sem motivo, se irar ou se encolerizar contra seu irmão, sem motivo, estará sujeito a julgamento. E qualquer um que disser a seu irmão, veja, agora vem palavras malignas, maliciosas, palavras perversas que o povo falava. Como em nossos dias também, existem numerosas e milhares de palavras malignas, maliciosas e perversas, palavras estúpidas, arrogantes, palavras que envenenadas, que condenam, massacram, destroem a vida dos outros. Palavras de calúnia, palavras de difamação, são miríades de palavras ruins que saem da boca do ser humano. Naquele tempo também eles tinham palavras perversas. Então, nessa tradução, ele diz o seguinte, qualquer um que disser a seu irmão, raca, está sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, está sujeito ao fogo do inferno. Isso está no 21 e 22. Veja, palavra raca, um palavrão mais leve. Palavra tolo, um palavrão mais pesado. Essas palavras aqui, explicando para você, essas palavras aqui, raca, tolo, em outras traduções, são outras palavras. Porque as traduções não são iguais. Todas as Bíblias, quase todas, mesmo as católicas e as pentecostais atualizadas e corrigidas, todas são diferentes e todas trazem erro, todas elas. Eu sempre vou falar a mesma coisa, sempre vou trazer à tona este assunto das traduções, porque muita gente se divide por causa de interpretação da Bíblia, tradução da Bíblia. Pegam literalmente um versículo de um texto e fazem uma doutrina, fazem um ensinamento, que nem sempre vem de Deus, mas da sua própria cabeça, da ilusão, da imaginação da pessoa que está interpretando. Porque a Bíblia é complexa demais. É como um sonho difícil de entender. Precisamos do auxílio, da ajuda do Espírito Santo. Com sabedoria humana, somente sabedoria humana, você não vai conseguir interpretar da forma correta a Bíblia. Você precisa da sabedoria divina, precisa do auxílio, da ajuda do Espírito Santo. E não é tão simples assim para ter a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Não é tão simples assim. Lembra que Jesus pregava ao povo em muitas parábolas e os discípulos perguntaram, por que pega o povo em parábolas? Eles não entendem nada. Mas eu estou cumprindo o que Isaías disse. Esse povo tapou os olhos para não ouvir, tapou os ouvidos para não ouvir e os olhos para não ver. Sim, eles taparam os olhos para não ouvir, não ver e os ouvidos para não ouvir. Esse povo não está interessado em coisa nenhuma. Muitos são ouvintes. São curiosos. Por isso, eu prego em palavra. Mas para vocês que me seguem de perto, a vocês é revelado os mistérios do reino de Deus. Para vocês eu explico, ensino. Veja a diferença entre aqueles que estão mais distantes de Jesus e daqueles que estão mais perto de Jesus, como os discípulos. Eles perguntavam a Jesus e Jesus explicava a eles o sentido das parábolas, os ensinamentos de Deus sobre o reino de Deus. Mas ao povo não era explicado. Você está entendendo? Então eles explicavam ao povo.
Irmãos, então, como é importante a humildade para que você receba de Deus esta revelação. Mesmo assim, nós não sabemos tudo. Não sabemos tudo. Agora, explicando essa parte ali do raca e do tolo, uma palavra em grau pesado, é que os tradutores não podem colocar na Bíblia uma palavra perversa, uma palavra atualizada nossa, um palavrão. Esses palavrão que as pessoas dizem, que os ímpios, que os pagãos, que você tinha o costume de falar, você que quando não era de Deus falava, como eu também. Então, não tem como colocar na Bíblia palavras assim perversas para fazer uma conotação neste versículo, nesse ensinamento. Então, eles colocam palavra raca, palavra tolo, louco, em outra tradução. Quem chamar louco está sujeito a inferno. Mas não é louco. Oh, meu irmão, você está louco? Você está louco? Não. Não é isso um palavrão. Você está entendendo? Na nossa linguagem, hoje. Certo? Por isso, as palavras não são pesadas ali, mas está só para ilustrar e mostrar a nós que são palavras que nós usamos hoje e que eles usavam na época. Palavras pesadas, palavras malignas, perversas. Se você disser uma dessas palavras malignas contra Deus, você está pecando contra o Espírito de Deus. Se você disser aos homens palavras perversas, maliciosas e malignas, você está pecando gravemente. Então, existe um escalão, um nível de palavras. Você está entendendo? Então, aqui, uma pessoa que está sujeita ao inferno é uma palavra realmente muito feia. Eu não posso falar, eu posso dizer aqui os palavrões que se usam nos dias de hoje para se ofender um ao outro. Nem palavras maliciosas, porque são palavras perversas, abomináveis aos olhos de Deus. Por isso não podemos falar. Mas o mundo fala. E, às vezes, as pessoas das igrejas, que se dizem crentes, salvos, e católicos também, que se acham que são de Deus, mas usam palavras perversas, até mesmo, às vezes, ensinamentos, em pregações, ou nas conversas com os vizinhos, os amigos, os parentes, ou quando existe uma demanda, quando existe alguma questão, uma contenda. Então, sai palavrões. Que tipo de palavra sai da sua boca quando há uma discussão? Você está entendendo? Então, é disso que Jesus está alertando. Esses julgamentos, sinédrio, o Supremo Sinédrio, o maior sinédrio, constituído de cerca de 71 membros, lá em Jerusalém, como tinha diversos sinédrios e tribunais menores, constituídos de 23 membros, mais ou menos isso, na época de Jesus, onde as pessoas eram julgadas em questões menores, e as questões maiores eram levadas a um grande tribunal. Assim, do outro lado também, Jesus está dizendo que existem tribunais, e nós vamos responder pelas palavras que saem da nossa boca. O quanto devemos tomar cuidado. Por isso, quando nós damos a nossa palavra em algum compromisso, por exemplo, se torna um pecado também, que vamos ter que prestar conta quando não cumprimos. Se você dá a sua palavra, está levando um prejuízo em alguma questão, às vezes no orçamento, você deu um orçamento, deu uma palavra, está fazendo serviço, de repente você vai mudar o seu orçamento, vai aumentar porque a situação ficou difícil, houve um imprevisto, você não pode mudar, você pode até levar um prejuízo, mas você tem que manter a sua palavra, a nossa palavra tem que ser como palavra de Deus. Por isso, as promessas, juramentos e votos, como já gravamos um vídeo a respeito disso, vosso sim seja sim, não seja não, você tem que cumprir aquilo que você disse. Cumprir.